Bom dia, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui mais um domingo. Você é muito bem-vindo. Eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor porque estamos aqui. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por este fim de semana. Obrigado, Senhor, pela semana que se passou. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui, Deus, em paz, em segurança. E separamos, ó Deus, esse tempo, Senhor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estarmos aqui unidos como um corpo, como uma família, Senhor, para bendizer e exaltar o Teu nome. Obrigado por isso, Deus. Seja, Senhor, nos abençoando e recebendo, Senhor, esse culto que agora nós prestamos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos estar louvando ao nome do Senhor. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas, e eu quero chamar a classe dos adultos da IBD para estar fazendo um momento missionário.
Bom dia, igreja. Nós vamos falar sobre o continente africano, sobre a África. A África tem aproximadamente 2.000 línguas. E também tem a parte de a interpretação, né? Você fazer a tradução, né, para as línguas. Então tem a produção da própria Bíblia também, da tradução, para que as pessoas ficam sabendo. E o meu tópico que eu peguei aqui foi a parte de falar sobre Togo, né? Togo é um pequeno país situado na costa ocidental da África, com um território de aproximadamente 56.785 quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro. Ele tem uma população cerca de 7.771.993 indivíduos, que divide em mais de 20 grupos étnicos diferentes. Esse campo aberto em 2015 é grande em desafios, sobretudo no norte de seu exíguo territorial, onde a população fala várias línguas. Nem sempre o idioma oficial francês é falado pelas pessoas, e grande parte segue o islamismo. Trata-se de um país relativamente calmo, perto de outros na região. No entanto, a partir de fevereiro de 2017, inúmeros protestos abalaram um pouco a tranquilidade ora existente. Então, na África também existe país fechado, onde não pode ser falado de Cristo, né? Em Togo já está se começando também parte da perseguição de falar de Cristo. Vou passar agora. Nossa classe ficou com a África, né? Como o nosso irmão falou, cada irmão pegou um país. Mas teve um grupo de países que a gente não pode falar deles, que são os países onde a gente não pode proclamar o evangelho na África. A África é um continente muito pobre, irmãos. Pobre no sentido de pobreza mesmo das pessoas. Embora lá existam várias riquezas, petróleo, diamantes, pedras preciosas. Mas você vê, num país de 7 milhões de habitantes, tem 20 etnias. Imagina o Rio de Janeiro fracionado em 20 pedaços do Rio de Janeiro, pessoas que não se entendem, né? Então, assim, a junta enfrenta vários problemas naquele continente. Por exemplo, Botsuana é um país que eu estou orando por ele. Ele faz trabalho na área dos esportes com crianças, né, que aprendem futebol e ali são evangelizadas. Faz trabalho com mulheres que trabalham no artesanato, fazendo cooperativas para fabricação de tapetes, para poder vender e levar comida para casa. Tem um seminário também lá. Mas eu queria lembrar aquilo que o pastor falou sobre Guiné-Bissau, um missionário que nós ouvimos falando na Semana de Oração por Missões, que existia lá uma etnia, uma tribo, onde havia um líder que era cristão. E ele não queria dividir essa liderança com ninguém na tribo ali, mesmo sendo cristão. E ele falou, mas você precisa fazer discípulos ali, levar pessoas à liderança para te ajudar. E ele não quis, irmãos. Olha só como é que a cultura do poder, né, das tribos, tribal, essas coisas é tão forte, a gente não tem noção do que é isso. Ele veio até a falecer, e essa etnia, essa tribo, ficou mais de um ano sem ter ninguém pregando o evangelho, porque só aquele rapaz sabia falar aquela língua, e ele não queria, mesmo já conhecendo a Cristo. E aí o Senhor foi e enviou um missionário, um seminarista, que sabia falar aquela língua, e o pastor brasileiro, né, pediu que ele fosse lá, para poder falar para aquelas pessoas do amor de Deus. Olha que desafio tão grande, a gente não tem noção do que é isso. E como o nosso irmão falou também, há países que a gente não pode pregar o evangelho na África. Se você olhar aí no site, vai ter lá uns 10 países africanos, né? Mas não são só aqueles 10, tem vários outros países onde existem missionários e eles não podem ser anunciados, nem falar que estão ali, porque se falar eles correm risco de morrer. Eles não podem aparecer. Eu estava aqui na classe pensando nisso agora. Imagina você fazer missões num local que você não pode se revelar como missionário. E você pode morrer. E eles estão lá, irmãos, no meio daquele lugar, daquele povo. Mesmo correndo risco de vida, para poder anunciar para uma nação que não quer ouvir a princípio, né? Muitos não querem ouvir. A gente pensando em missões, é interessante que a gente pensa em países fechados, né? Eu vou sair um pouquinho da África, mas falar do Irã, no Oriente Médio. O Irã hoje é um dos países que há mais conversões, pastor. É o Irã e o Nepal. Irã e o Nepal.
onde o radicalismo islâmico mata as pessoas estão se convertendo. E eu penso na minha vida, irmão, se você pensa na sua aí, a gente tem toda a liberdade para anunciar a Cristo, e a gente às vezes não anuncia. A gente tem que orar pela África e orar pela gente também. Por certo, eles lá estão orando pela gente também, irmãos. Mas ora por esse continente, para que a graça de Deus possa alcançar esse continente, né? E haja salvação ali, que haja um despertamento nosso também, irmãos. Né? Que haja um despertamento das nossas vidas. Que a gente possa contribuir, né? E orar por missões, né? Em nome de Jesus. Assim, né? Só para complementar o momento missionário, alguns irmãos já tiveram assim, né? Já contei, eu tive a oportunidade de viver durante 3 anos no Haiti, que é um país também que, assim, é muito difícil a questão da cultura, né? Tem diversas coisas, mas para a graça de Deus, para a glória de Deus, é um país, assim, que ama o Evangelho. Todos os haitianos são super, assim, receptivos quando a gente chega para falar de Deus, para transmitir, né, o amor de Deus para eles. Eles são, assim, super receptivos, eles gostam, eles aprendem muito. E, assim, como eu vivi lá, né, até por questão disso, eu falo que, na época, eu pedia muito a Deus, que eu estava longe da minha família, eu estava longe, assim, né, da minha igreja. Eu pedia muito a Deus para alguém ter esse contato, assim, que eu pudesse ir frequentar uma igreja. E teve uma haitiana que ela me levou até uma igreja evangélica, que ela já frequentava. E, assim, para mim foi uma bênção muito grande, porque eu sentia muita falta. Eu sentia a falta da minha família da igreja, eu sentia a falta da minha família de sangue mesmo, né, que estava aqui no Brasil. E, assim, hoje em dia eu tenho pouco, assim, contato, só mesmo por questão de internet e tudo, com esses haitianos que eu vivi lá. Mas eu peço à igreja também que esteja orando, porque eles estão passando por um momento muito difícil. O país voltou a viver uma guerra civil e, assim, todos os brasileiros que estavam lá, a gente teve que sair. Hoje em dia não tem mais, né, da empresa onde a gente trabalhava, não tem mais brasileiros, mas acho que tudo dentro, né, Deus providencia. Tem um brasileiro missionário que eu tenho contato com ele também. Ele ainda está no país e ele levou a esposa dele, né, que ele teve um trabalho aqui no Brasil, ele levou a esposa dele para lá e ele continuou o trabalho lá. Por ele ser haitiano, eles ainda deixam a permanência dele lá, mesmo ele estando com a mulher dele brasileira, mas ele deixam a permanência dele lá. Ele tem um trabalho missionário lindo, muita coisa. Então eu peço à igreja também que esteja orando por esse. O nome dele é Reginaldo e a esposa dele é Lidiane. Então eu peço aos irmãos que estejam orando também. Pediu Paulo que esteja orando pelo Reginaldo, pela Lidiane, pelo Haiti. Tá bom, irmã? E você vai estar orando pela África, minha irmã. Tá joia? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, aprendendo a Tua palavra. E nesse momento queremos pedir pelo Reginaldo e a Lidiane, ó Deus, que o Senhor esteja com essas duas pessoas, ó Deus, dando cada dia mais capacidade, cada dia mais dando ousadia para falar a Tua santa palavra, ó Deus. Há tantos corações, ó Deus, que carecem de esperança, que carecem de ter uma experiência pessoal com Jesus, para que possa arrepender de seus pecados e aceitá-lo como Senhor suficiente, ó Deus, como Salvador. Continua, ó Deus, em nome de Jesus, dando a nós, brasileiros, a consciência, a sermos abiguenados, ó Deus, a olharmos nossos irmãos africanos com amor, com carinho, com atenção, pois sabemos das dificuldades logísticas, Deus, de os missionários estarem ali, ó Deus, trabalhando, mas suplicamos as bênçãos do Senhor para cada um que esteja ali, ó Deus, que o Senhor possa suprir
todas as necessidades materiais e espirituais, ó Deus, de cada missionário e missionária. E que aqui no Brasil, ó Deus, cada um de nós, como crentes, possamos ter essa visão, ó Deus, missionária, ó Deus. Que a nossa igreja aqui, local, possa ser e é uma igreja missionária. Que cada membro dessa igreja possa ser um missionário e uma missionária. Deus. Há muito campo, há muito trabalho a fazer. Deus. Que possamos priorizar, ó Deus, as nossas vidas, colocando em primeiro lugar o Teu reino. E o Senhor há de acrescentar as demais coisas. Tudo isso é que eu te peço e agradeço agora, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu gostaria de agradecer, ó Deus, pela nossa igreja. Gostaria de agradecer, Senhor, por cada irmão que está aqui, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu queria te colocar em pedido, ó Deus, pelos irmãos também, Senhor, que estão fazendo missões pelo mundo, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada país, Senhor, cada irmão que está espalhado pelo mundo, Senhor, em especial pelo continente africano, ó Deus. Que o Senhor sabe de todas as coisas, mas que o que está acontecendo lá no momento, Senhor, que o Senhor possa estar guardando, o Senhor possa estar provendo as necessidades que eles enfrentam, Senhor, e que a sua palavra seja, Senhor, expandida a cada um daquele povo, ó Deus. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. As estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti.
se sentar. É Deus, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para cultuar ao Senhor. Nossos adolescentes e alguns irmãos estão no congresso, dos adolescentes. Está sendo uma bênção. Graças a Deus, tem sido bastante abençoados lá o trabalho. Continuar orando por eles e orar, sobretudo, para que o propósito final desse congresso cumpra a sua expectativa, que é exatamente que os nossos adolescentes sejam cada vez mais enraizados na palavra, cada vez mais profundos na palavra, cada vez mais profundos no compromisso com Deus, neste mundo tão raso, onde a gente é levado a ter uma série de conhecimentos sobre todas as coisas, fala sobre qualquer assunto, mas sem profundidade nenhuma, E isso, infelizmente, tem a ver com a fé também. Muitas vezes as pessoas... nós somos convidados a fazer parte da igreja, a estar falando da Bíblia, mas muitas vezes sem nenhuma profundidade espiritual, sem nenhuma maturidade espiritual, e que esse congresso dos adolescentes, ele possa cumprir esse propósito de ser mais um degrau no desenvolvimento da maturidade espiritual dos nossos adolescentes, Eu quero te convidar a uma leitura bíblica, meu irmão, aí em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Gênesis 22, de 1 a 19. Nós vamos ler esse texto, um texto conhecido nosso, um texto que fala sobre uma situação conhecida nossa, e vamos ver o que Deus poderá nos falar ao coração ao longo da explanação desse texto. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre o seu filho Isaque, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro, ou eis um carneiro, detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho,
que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém? Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, pela virtude, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. O Deus de toda provisão. O Deus de toda provisão. O texto começa dizendo assim, depois dessas coisas. E aí, quais coisas? Sobre quais coisas ele está falando? Ele está falando sobre o nascimento de Ismael, que foi um problema na vida de Abraão. Quando o nascimento de Ismael não foi um problema na vida de Abraão. O nascimento de Isaac começou a ser um problema na vida de Abraão por causa de Agar, a mãe de Ismael. Obrigado, Marcos. A mãe de Ismael, Agar, começou a trazer transtorno para Sara e para o Isaac. O menino, no caso do Ismael, já estava grandinho, talvez com seus 12, 13 anos de idade. E Agar, que era escrava, que tinha tido um filho com Abraão, ficava provocando Sara e os meninos ficavam brigando quando nasceu Isaac. Porque ali já começava uma briga muito séria sobre o filho da promessa. Deus havia prometido no capítulo 12 para Abraão que ele seria pai de um filho que seria a partir desse filho iniciaria o povo de Deus. E agora qual é o filho? É Ismael ou é Isaac? Então, para evitar esse problema, Sara ordena, ela põe mesmo uma ordem no Abraão para que ele mandasse Agar e Ismael embora. E acontece isso. Então, Ismael e Agar saem errantes pelo deserto. Abraão não vai ter notícia deles, vão embora, desaparecem. Depois dessas coisas, então Deus aparece para Abraão, fala com ele de alguma maneira e diz para ele o seguinte: olha, toma o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e oferece em holocausto para mim. Vai para as montanhas de Moriá, eu vou te dizer qual montanha você vai subir e vai levar esse menino para sacrificar para mim. Aquilo entrou no coração do Abraão como uma espada, né? Abraão vem de um contexto religioso onde ele conheceu muitos deuses, ele vem da Babilônia, muitas divindades estavam ali, e sacrifício humano certamente era uma coisa que Abraão estava acostumado a ver. Ele só não sabia que o Deus que estava se revelando para ele também pediria na casa dele um sacrifício. E os deuses cananeus, né, sobretudo o deus Moloque, nas regiões da Cananéia, onde Abraão depois foi morar, era um deus que pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de criança. Moloque, né, daí a palavra moleque, né? Pedia sacrifício de criança. Abraão só não sabia que esse Deus que agora apareceu para ele, começou a conversar com ele no capítulo 12 de Gênesis, ia chegar a essa altura da conversa, a esse nível de conversa, ia fazer esse nível de exigência, ia chegar à exaustão da fé. Mas Abraão, embora nunca tenha visto ou percebido alguma coisa, além que é muito grande, aliás, né? Além do nascimento do seu filho, algum outro sinal maior desse Deus, ele falou: eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer. E Abraão toma essa atitude. No dia seguinte, já acorda de manhã, acorda o menino, já chama 2 escravos, pega uma tocha, fogo, né? Tocha, pega um cutelo, com uma faca de cortar ossos, um tipo de ferramenta que era próprio para esse tipo de sacrifício de ouro. Pega a lenha. Os moços não levaram a lenha, os moços não levaram nada. Colocou nas costas do menino e foi. 3 dias antes de chegar no lugar, ele viu a montanha. Ele viu os montes de Moriá. E toda vez quanto mais ele se aproximava, quanto mais ele andava, quanto mais ele estava indo em direção às montanhas de Moriá, mais o fogo queimava o seu coração. Não o fogo que estava na sua mão, mas um fogo queimava o seu coração, uma tristeza, uma angústia, talvez fosse tomando o coração de Abraão. E ele vai se aproximando. E aí a facada final,
é quando o menino fala assim, ele fala com os dois moços assim, fiquem aqui, eu vou lá na frente com o menino, ele fala assim, iremos, adoraremos e voltaremos. Iremos, adoraremos e voltaremos. E os caras ficam lá sentados esperando a volta do Abraão. E quando está só o Abraão, um menino, e todo o aparato para fazer o sacrifício, a lenha nas costas do menino, o fogo na mão do Abraão, a faca na outra mão, o menino faz uma pergunta que entrou como uma estaca no coração do Abraão. Pai, está tudo aqui, mas cadê o animal? Eu acredito que Abraão deve ter dado uma engasgada nesse momento para dar uma resposta para ele. O sacrifício é você, meu filho. Mas ele não podia falar isso. Ele falou, o Senhor proverá. Isso também foi uma resposta de fé. Deus proverá para si. Esquenta a cabeça com isso não. Deixa que Deus tenha os jeitos dele, tem as maneiras dele de fazer as coisas acontecerem. Nosso trabalho aqui, meu filho, é só obedecer. Em todo o processo, Abraão estava ensinando para o Isaac, né, algumas coisas. Em dias comuns, acontecem na nossa vida provas de fogo. Dias comuns, às vezes, revelam para a gente, ou nos convidam a colocar a nossa fé mesmo no fogo, para ver se ela vai resistir. Às vezes, chegar no limite que ultrapasse toda a racionalidade, ultrapasse tudo aquilo que a gente já falou, já creu, já anunciou para alguém. Porque a gente tem muita fé para os outros, né? Uma pessoa chega com enfermidade e diz, não, Deus pode curar, irmão. Não, eu vou orar aqui, nós vamos orar, vou levar o seu nome para a igreja, vou falar com o pastor, vou fazer uma visita, nós vamos orar, Deus vai te curar, irmão. A gente tem muita fé para os outros, mas quando bate na nossa porta, a enfermidade está em mim, e aí me falta energia para orar, me falta disposição para orar, me falta coragem para orar, a minha fé está sendo desafiada ao máximo, está sendo esticada ao máximo, até se alguém chegar para mim e falar assim, não, pastor, eu vou orar por você. Aí no meu íntimo, muitas vezes eu falo assim, pode orar. Eu não tenho muita esperança nisso não. Porque o que eu estou vendo aqui nessa situação é desesperador. O que eu estou vendo no diagnóstico que o médico me deu, o que eu estou vendo lá, não, para mim, o que eu estou vendo no meu casamento, o que eu estou vendo aqui, o que eu estou vendo no meu filho, na minha filha, o que eu estou vendo não tem remédio, você pode orar. Nossa fé está sendo esticada, colocada no fogo. E muitas vezes o que a gente pensa é o seguinte, pode orar. Eu já ouvi alguém falando assim uma vez, o que eu posso fazer por você é orar, né? Eu posso fazer orar. E então essa fala, esse modo de falar parece que denuncia que a oração não tem poder em todos os seus efeitos, como diz Tiago, né? É tipo assim, eu posso fazer por você orar. Não, é o principal. E vamos ver o que mais se pode ser feito. Mas primeiramente orar. Porque de repente se você orar, você nem vai precisar fazer mais nada, é só orar. Tem momentos que Deus vai te cobrar uma ação. E tem momentos que vai te cobrar uma oração. No texto anterior que fala que Agar e Ismael saíram errantes pelo deserto e acabou os recursos materiais, quer dizer, eles saíram com pão e água. Acabou o pão e a água. Agar pegou o menino, colocou debaixo da árvore e desistiu da vida. A Bíblia diz assim que um anjo apareceu para ela e falou assim, você está chorando por quê? Levanta os olhos, tem água ali. Eles viram uma poça de água e o anjo anuncia para ela assim, eu vim por causa da oração do menino. Depois você dá uma conferida lá. Eu vi Gênesis 21 aí, do versículo 8 até o versículo 21. Eu vim por causa da oração do menino. Ele orou, eu vim. Os recursos estão todos aqui, vocês não estão vendo, mas a sua fé está sendo esticada, Agar, ao máximo. E a gente sabe o que aconteceu depois, né? A gente sabe o que acontece até hoje. Ismael se tornou pai da Arábia Saudita, né? E o outro menino, Isaac, aqui, foi levado a esse limite, né? A fé de Abraão foi levada a esse limite. É bom a gente entender também o seguinte, que no contexto mais antigo, nas ligas tribais, nos contextos mais antigos, nos contextos patriarcais, a fé do patriarca era a fé de todo mundo. Deveria ser imitado. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Porque a partir desse contexto aqui, ele foi chamado o pai da fé. Porque ele permitiu que a fé dele o levasse além da racionalidade. Ele falou, bom, eu acho que esse Deus não pede sacrifício humano. Mas se ele pediu, ele deve saber o que está fazendo.
Então, eu vou obedecer. Meu trabalho é obedecer. O trabalho dele é fazer o que quiser. Se outro, se for chegar até o final, eu não sei. Ele nem pensava nisso. Na cabeça de Abraão, subindo com Isaac, o menino já estava morto no coração de Abraão, já estava morto. 3 dias morto, né, como Jesus ficou 3 dias. Né? Então, a nossa fé, às vezes, é levada aos limites, a limites máximos, né? Por situações que acontecem na nossa vida e a gente acha que acabou para a gente. Acabou para a gente, agora não tem jeito. Eu não sei como é que eu vou me reerguer dessa situação, como é que eu vou sair dessa situação, como é que eu vou resolver essa situação. Eu não sei, realmente não sei. Por isso que Jesus falou que a nossa fé precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Porque ele sabe que às vezes nem do tamanho de um grão de mostarda ela consegue chegar. E um grãozinho pequenininho, né? Nem desse tamanho ela consegue chegar. Porque a gente vive segundo a aparência, segundo o que a gente está vendo, segundo a nossa percepção. Né? Segundo aquilo que a gente consegue detectar com os meios naturais, com os sentidos naturais. Então você olha para o seu salário e você desespera. Você olha para as suas condições físicas, você desespera. Você olha para uma situação que aparentemente está morta e você se desespera, você larga para lá. Mas muitas vezes nós somos chamados a ter um tipo de fé semelhante ao do Abraão ou semelhante ao do Jó, que no total desespero, onde não tinha mais recursos nenhum, onde tudo tinha acabado na vida de Jó, tudo tinha acabado e só lhe faltava perder a vida. Jó já não tinha energia, mas está tudo acabado. Mas Deus ainda cobrava dele: fica firme, Jó. Fica firme. Eu vou desistir de tudo. A mulher dele falou: desiste disso, Jó. Se fosse nos dias atuais, ela fala como se ela dissesse para o Jó assim: dá um tiro na cabeça, Jó. Amaldiçoar o seu Deus e morrer significa assim: se você amaldiçoar o seu Deus, ele te mata e acaba esse sofrimento, Jó. É isso que ela está dizendo para ele. Jó, amaldiçoa o seu Deus para ele encerrar com esse sofrimento seu. Estava no início ainda. Mas ele falou: você está falando como uma louca. Deus me deu bens e dele também não pode vir males? Não, vou ficar firme aqui. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Enquanto ele não der a última palavra, não vou dar arredada aqui. Então, às vezes, acontece conosco, né? Situações em que a gente está enredado ou envolvido por uma questão e a gente fala: gente, para mim não tem solução não, isso aqui não tem jeito não. Abraão pensava: isso aqui não tem jeito não. Eu acho que eu vou ter que ir atrás de Agar, procurar Agar, porque o filho da promessa realmente é o Ismael. Porque esse aqui eu vou ter que matar agora. Deus pediu. Deus pediu. Isaac seria o pai de uma nação teocrática, de uma nação cujo regime seria Deus mandando na nação. Isaac seria essa pessoa, dele sairia essa nação. Essa nação não podia ter falha na fé, essa nação não podia ter falha no conhecimento desse Deus. Essa nação não seria só regida por esse Deus, mas seria anunciadora desse Deus. Então, muitas vezes, irmãos, quando Deus nos está chamando para uma missão específica, Ele tem que nos dar experiências profundas. Ele tem que nos dar experiências que vão esticar nossa fé bastante, para a gente ter condições para falar a razão da nossa esperança. Não pela teoria, mas pela prática. Deus cura, às vezes, pessoas de câncer, que vão pegar o microfone e vão falar que, olha, Deus cura do câncer. Sabe por quê? Eu tive câncer, está aqui o diagnóstico, não tenho mais, Ele me curou. Então você fala a partir da experiência. Você não fala a partir da teoria. Você não fala assim: não, Deus cura do câncer, que eu li um livro. Quem escreveu o livro lá tinha câncer, Deus curou. Não, você tem uma experiência na sua vida, na sua história, em que a sua fé foi esticada ao máximo, mas Deus conseguiu reverter tudo, Deus fez uma revolução em tudo, e então você se torna uma testemunha ocular, uma testemunha viva daquilo que Deus fez. Isaac tinha que ser essa pessoa. A nação de Israel que nasceria do Isaac tinha que ser esse povo que anunciaria as grandezas de um Deus que pode todas as coisas, mesmo quando o ponto final foi dado por nós, para ele é só uma vírgula para continuar a história. E isso aconteceu em outros momentos, porque teve um momento em que a nação foi levada ao cativeiro e eles acharam que tinham morrido. Estavam mortos. Ezequiel 37 vai falar: somos um vale de ossos secos, morremos. Mas a mensagem de Deus que vem através dos profetas é: morreram nada. Vamos lá, e o povo está lá até hoje. Muitas vezes o povo de Israel foi dado como morto, mas está vivo até hoje. Porque é o povo que Deus chamou através de Abraão.
Isaac é responsável por essa anunciação, por falar desse Deus. Eles não tinham livros para ler, era a experiência humana mesmo, é que falava. Por isso que Paulo fala, vocês são a nossa carta escrita. As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver que você tem uma experiência com Deus e que esse Deus faz maravilhas, porque fez na sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós, ao passar por tribulações na vida, a gente murmura, a gente fica lamentando, falando, fica murmurando, fica regurgitando o problema o tempo todo, como se não crêssemos no poder de Deus que pode reverter qualquer coisa. Isso, quando eu estou murmurando, eu estou dando um mau testemunho. Eu estou dizendo que eu não creio na providência de Deus. Eu estou dizendo que Deus não é o suficiente para cuidar de mim. Quando eu estou murmurando, é isso que eu estou dizendo. O povo murmurou e morreu no deserto por causa disso. O povo falou assim, olha, o faraó do Egito nos tratava melhor do que esse Deus, seu Moisés. O faraó do Egito deu uma cidade para a gente viver, Gozen, né, que chamava cidade, deu uma cidade para a gente viver. A gente tinha carne, a gente tinha pão, a gente tinha cebola. Não sei que tipo de cebola que a gente tinha sentido tanta falta, né? Mas a gente tinha cebola, a gente tinha pão, a gente tinha carne, a gente tinha tudo lá. O faraó cuidava melhor da gente que seu Deus, Moisés. Aqui no deserto, a gente está passando aqui, tem sentindo sede, está colando aqui, ó, colando. Estou com sede, eu estou com fome, a gente quer carne, não tem. Moisés, é para isso que você trouxe a gente? A murmuração do povo. Deus falou, Moisés, sai daí, Moisés, sai daí que eu vou mandar um raio aí e matar todo mundo. Aí Deus falou, deixa esse povo vagar bastante aí, vai reclamando 40 anos aí rodando, até morrer todo mundo. Esse povo entrar lá para dar esse testemunho dentro de Canaã, chegar lá no meio dos cananitas lá e falar, pois é, Deus tirou a gente do Egito, fez a gente passar fome no deserto, ainda bem que a gente chegou em Canaã, que é a terra que mana leite e mel, que a gente agora tem comida. Se dependesse desse Deus, a gente ia morrer tudo no deserto lá. Ó. É assim que eles iam chegar em Canaã. Deus falou, você não pode entrar nesse Canaã desse jeito não. Só vai entrar em Canaã quem tem um bom testemunho a meu respeito. Quem realmente crê que eu sou capaz de cuidar, que eu sou capaz de tratar. E aí foi só a tribo de Josué e de Caleb, que tinha o testemunho verdadeiro do Deus verdadeiro. Olha, é difícil, é esquisito, a fé da gente chega à exaustão, a gente fica com vontade de voar no pescoço um do outro, porque a gente está passando por tribulação, todo mundo ruim, mas vencemos. Era com esse testemunho que o pessoal tinha que entrar na terra, não é com o testemunho de reclamar. Ainda bem que a gente chegou na terra, hein, Moisés? Moisés, sai de perto da gente, Moisés. Vem com essa historinha de novo, não, porque daqui a pouco você vai inventar de ir para outro lugar. Se Moisés é cheio de... Deixa para lá, sai perto de mim, de Moisés. Moisés é meio doido. Esse Deus de Moisés aí é meio doido. Faraó cuidou melhor da gente lá do que esse Deus de Moisés. Esse testemunho não presta. Quando eu vou para perto das pessoas e começo a reclamar da minha vida, eu já ouvi isso, eu estou falando porque eu já ouvi isso. Uma vez estava reclamando, aí uma pessoa falou, mas você não é crente? Aí eu falei, toma, eu estou aqui todo dia falando, Deus cuida, Deus salva, Deus liberta, Deus dá provisão, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí um dia essa pessoa me ouviu falando, mas você não é crente? Eu falei, então, obrigado, Deus. Entendeu? O testemunho tem que ser de fé, realmente, né? 3 dias, Abraão com o coração queimando, né? Queimava mais do que a tocha que estava na mão dele, coração queimando, esperando o agir de Deus, esperando Deus fazer alguma coisa. Deus, você tem certeza, Senhor? Esperei 25 anos para esse menino. Já tinha passado, esperou 25 anos, mas já tinha passado um tempo. Esse menino já estava grandinho, carregou até a lenha nas costas, e isso é um patolinha, 12 aninhos, já malhando direitinho, carregou a lenha nas costas. Gente, e Deus assim é dramático, né? Sabe teu filho, o teu único filho, que ele nem considerava Ismael mais, aquele que você ama. Deus enfiou a faca e foi rodando o coração de Abraão. Sabe esse? É esse que eu quero em sacrifício. E Abraão foi com o coração queimando, subindo aquela montanha para oferecer o menino em holocausto. Ele impede, inclusive, testemunhos humanos, né? Que ele fala com os escravos dele, fiquem aqui. A distância de 3 dias, fiquem aqui. Para eles tentarem impedir Abraão de qualquer coisa, ele tinha que correr 3 dias para chegar lá. Fiquem aqui. Eu e o menino vamos lá. Não tem que ter testemunha, só eu, o menino e Deus. Que temos que resolver isso aqui lá no escritório de Deus. É lá que a gente vai. Ninguém pode me impedir de fazer isso. Os rapazes podiam tentar impedir. Ninguém pode me impedir de fazer isso. Também não quero testemunha sobre isso.
Quando voltar, se o menino não voltar, eu conto uma história, aconteceu alguma coisa. Se ninguém falar que eu sou assassino, que eu fiz, não. Eu dou o meu jeito. Do meu jeito. Fiquem aqui. Então, tem coisas, irmãos, que é só entre nós e Deus. Não tem testemunha. Não precisa nem ter testemunha. Tem coisa que é entre eu e Deus. Tem coisa que eu vou ter que fechar, entrar para o quarto, Mateus 6:6. Entrar para o quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, falar com Deus e esperar o agir dele. O coração queima, a boca queima para querer contar para alguém, para pedir ajuda para alguém, para pedir socorro para alguém, mas não tem jeito. É eu e Deus. E Abraão percebeu isso, deixou o pessoal para trás e foi para lá com o menino. Iremos, adoraremos e voltaremos. Versículo 5. Deus proverá para si, porque Deus é Deus de toda provisão. Abraão, ele chegou à conclusão que ele já não deveria duvidar do que Deus era capaz de fazer. Se Deus deixasse ele chegar até o final e matar o menino, Deus era capaz de fazer ele ter um outro filho. Deus proverá para si o holocausto, o sacrifício. Ele proverá o animal lá que vai ser o imolado, eu não sei. O que Deus vai fazer, eu não sei. A gente tem que parar de esquadrinhar o que Deus tem que fazer, querendo fazer. Às vezes a gente quer ditar para Deus como que Deus vai fazer as coisas. A gente dobra o joelho para orar e começa a fazer um pedido para Deus e já vai direcionando Deus, né, Senhor? Se o Senhor fizer assim, vai ser uma bênção tão grande, Senhor. Se o Senhor fizer assado, vai ser Senhor, que bênção que vai ser se o Senhor fizer assim, se eu fizer assado. Se o fulano for lá para Ibemave. Ah, Senhor, eu estou orando aqui para o fulano converter e vir para Ibemave. De repente Deus tem uma obra para ele em outro lugar, mas eu estou querendo que... Aí Deus fala assim, bom, então aí não vamos ter que conversar um tempinho mais longo, até eu te convencer que não é para Ibemave. Aí a oração às vezes demora mais tempo, a resposta demora mais tempo para chegar, porque eu estou querendo dar um mapa para Deus agir, eu dou um protocolo para Deus seguir. Faz assim, 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 Senhor, por favor. Não, eu tenho que falar para ele a minha situação. Senhor, eu estou aqui com meu filho do lado, o Senhor pediu em sacrifício, o que o Senhor vai fazer? Eu não sei. Não sei o que o Senhor vai fazer. Me ajuda, mesmo que eu não compreenda o que vai acontecer, mas me ajuda a aquietar meu coração diante dessa situação, sabendo que o Senhor é Senhor. E talvez era essa oração de Abraão, que o levou a ter tanta coragem para seguir adiante, né? Então, os patriarcas, eles precisavam ter a fé imitada, né? E Abraão cumpriu bem o seu papel, se tornou o pai da fé, né? Quando o propósito de Deus concluiu, quando foi concluído o propósito de Deus para aquela prova, então Deus cessou a prova. Parou no meio do caminho mesmo, com a mão no alto. A Bíblia diz, quando ele levantou, estava tudo... Gente, ele chegou no limite. É como se ele amarrasse o filho dele na linha do trem e o trem viesse. E não tem jeito de tirar. E Deus para o trem no meio, pertinho. Usando um exemplo mais prático, mais próximo da gente, que ninguém aqui imolou gente, não, né? Ninguém aqui não fez sacrifício humano por aí, não. Né? Sei, de repente. Então, mas imaginar assim, aqueles desenhos, aqueles filmes que a gente viu, que o pessoal amarrava a pessoa na linha do trem e o trem vindo. Você já viu um desenho desse? Na hora que o trem vai, Deus para. O que parecia impossível, Deus fez. Cancelou o processo, nem no meio, não, mas quase no final. Quase no final. Deus, e o anjo não segurou, não. Só falou, para, Abraão, para, o que você vai fazer? Para. Já está tudo certo, já cumpriu o propósito. A prova já cumpriu o propósito e você foi aprovado. E é muito bom a gente ouvir de Deus assim, você foi aprovado. É muito bom a gente sentir de Deus que você foi aprovado. Quantas vezes você foi perseguido por alguma tentação, por alguma situação, em que você está resistindo bravamente, você não está aguentando mais, bravamente você está resistindo, e chega um momento que aquilo passa, como uma fumaça, desfaz. É Deus falando assim, você foi aprovado. Agora deu certo. Agora a gente vai para outra fase, para um outro desafio. Deus refez, depois que aprovado Abraão foi, né? Depois que cessou a prova, Deus ficou feliz com Abraão e refez as promessas. Ele refaz as promessas, quer ver? Versículos... Deixa eu ver aqui.
Versículo 16, Monique. Versículo 16, olha o que diz lá. E disse o Senhor, e disse o Deus, né? Por mim mesmo, olha só, Deus chama a si mesmo por testemunha. Quando a Bíblia fala, não jureis, né? Quando a Bíblia fala que a gente não deve jurar, não jure pelo céu, pela terra, é porque a gente sempre tem que jurar. Se você vai fazer algum tipo de juramento, tem que ser por uma coisa maior do que você. Para que a outra parte acredite que você vai cumprir aquele julgamento. Aquele juramento. Julgamento não. Aquele juramento. Então, quando a gente era pequeno, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. É isso? Você está sempre jurando por uma coisa que você não quer perder, que é maior do que você. Eu juro pela morte dos meus filhos. Ninguém jurou pelo salário, eu juro pelo meu salário do mês. Não, eu juro pela morte dos meus filhos, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Aí Deus, como não tem ninguém, e Hebreus vai explicar isso, tá? Como não tem ninguém ou nada maior do que Deus, ele jura por si mesmo. Eu juro por mim mesmo, ou seja, pela minha integridade, pela minha condição de criador, de sustentador, de Deus. Olha que moral que Abraão alcançou. Eu juro por mim mesmo jurei, diz Abraão, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação, quer dizer, quando você permitiu que a sua fé chegasse a esse limite, e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. Então, ele refaz as promessas que ele tinha feito quando chamou Abraão. Ele está fazendo uma segunda chamada para o Abraão, mas agora com uma convicção maior. Não que Deus não tivesse a convicção, mas é porque ele viu que Abraão estava pronto para executar a missão de cuidar do Isaac. O interesse de Deus ali estava muito mais ligado à nação que se formaria depois deles. Depois de Isaac, depois de Jacó, a nação que se formaria. Então, Abraão, você cumpriu o protocolo. Você fez tudo certinho. Você fez tudo certo. Você cumpriu sua parte. Então, é isso aí. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Por que em tua descendência serão benditas todas as nações da terra? Porque a mensagem de Deus, do único Deus, do verdadeiro Deus, que Jesus falou, inclusive, em João 17, 3, Jesus vai falar lá, a vida eterna é esta. Ali foi uma sentença, Jesus falou assim, você quer saber o que é vida eterna? Crê em Deus, que é o único e verdadeiro Deus, e em seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste, em que ele enviou. Então, todas as nações da terra iam começar a pregoar que Deus é o único Deus, e não havia outros deuses, considerando o contexto de Babilônia, onde Abraão veio, que tinha muitos deuses, considerando a Canaã, que tinha vários deuses, considerando o Egito, que tinha vários deuses, dentro dessa pluralidade de divindades, nada disso existe. E ele fala assim, as nações serão benditas em você, Abraão, porque todos vão dizer que há um único Deus, assim como aconteceu lá no período do Elias, diante dos profetas de Baal, que o povo ficou várias horas gritando, só o Senhor é Deus, a nação inteira, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso só é possível por causa dessa promessa aí. Você, Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó, vão apregoar, e a nação que vai nascer de vocês vai apregoar para o mundo inteiro que só há um Deus, um único Deus, criador, sustentador de todas as coisas, provedor de todas as coisas. E por isso, o povo, todos que confessarem isso, serão benditos. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão, em virtude disso, porque a gente crê no mesmo Deus que Abraão, da mesma forma, o único e verdadeiro Deus, assim como Abraão. Então nós somos filhos de Abraão. Então, ele fala isso aí, ele refaz as promessas, né? Os olhos de coração de Abraão, então, se abriram para ver lá um carneiro, todo enroscado lá no meio do mato. Aí Abraão desamarra o Isaac dá um suspiro, Abraão também dá um suspiro, pega o bicho, coloca lá, corta o bicho em vários pedaços. Isaac fica olhando aqui falando, gente, ia acontecer isso comigo. Corta em vários pedaços, coloca fogo, que é o holocausto, significa a fumaça que sobe, né? A palavra holocausto tem a ver com a fumaça que sobe, porque naquele tempo, fazer perfume muitas vezes tinha a ver com fumaça, né? Queimar determinadas ervas para gerar cheiro, gerar determinados perfumes
que iam para as narinas de Deus, como cheiro suave, né? Então, um perfume muitas vezes era feito assim, pela queima de ervas, alguma coisa assim. E nesse caso aí, o cheiro agradável às narinas de Deus, de acordo com eles, era o cheiro do animal queimado. Quando se queimava o animal, e queimou aquilo tudo, todo mundo ficou aliviado, todo mundo ficou feliz. E a gente recebe essa lição para hoje. A gente recebe essa mensagem para hoje. A experiência do Abraão, de Isaac, hoje traz para a gente um desafio de aprofundar a nossa fé. De permitir que Deus seja Deus, Deus de todas as provisões. Deus conseguiu realizar ali, com esse episódio, ele proveu uma fé mais profunda para Abraão, para mim e para você, ele é capaz de prover através disso. Ele proveu persistência no Abraão, apesar das dificuldades, ele foi persistente, apesar das dificuldades, eu e você precisamos ser persistentes. Se formos para quem, se sairmos do Senhor, para quem iremos nós? Disse Pedro. Então, persistência, coragem. Então, ele proveu isso para Abraão. Para Isaac, ele proveu consolo, também para Abraão. Ele proveu o cuidado dele, né? A presença dele se fez notória ali. Para nós também ele provê consolo, para nós também ele provê a presença dele. Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele provê também a presença dele, e a gente não pode duvidar. E aí eu citei lá ontem, no Congresso dos Adolescentes, a frase de Augusto Nicodemos, né? E aí depois eu li a frase direitinho. Está escrito lá o seguinte: o grande desafio da espiritualidade é você orar e não sentir nada, você ler a Bíblia e não sentir nada, você ir num culto avivado, animado, e não sentir nada, mas ainda assim manter sua fé. Porque a gente está na sociedade que sente, né? A pessoa vai nossa, Deus esteve nesse lugar. Deus está nesse lugar. Porque está tendo arrepio, porque está tendo choro, porque está tendo... E muitas vezes você vem num culto que tem muita gente com choro, com arrepio, com tudo. Você está lá paradão. Isso não significa absolutamente nada sobre se Deus está presente ou não está presente. Né? Então, a gente precisa... Para Abraão, parecia que Deus estava distante. Ou parecia que Deus tinha mostrado uma face muito esquisita. A princípio, Deus aparece para ele no capítulo 12, fazendo um montão de promessas. Abraão, vou engrandecer seu nome, vai ser assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai ser uma bênção. Aí no capítulo 15, ele dá uma confirmada nisso. Você vai ter um filho, Abraão, está tudo certo. Né? E agora ele fala com Abraão, Abraão, sabe o teu filho? Agora ele viu uma face estranha de Deus. Gente, é o mesmo Deus? Gente, Deus precisa se revelar. E na verdade, irmãos, Deus se revela todo dia. Para mim e para você. As revelações de Deus, a revelação de quem é Deus, ela nunca se esgota. Se esgotasse, ele não seria Deus. Uma pessoa que viveu 900 anos, Matusalém, né? Viveu 900 anos. Eu sou doutor em Deus. Sei tudo de Deus aí. Sei tudo não sabe, viveu 900 anos, a cada segundo Deus se revelando, e ele viveu 900 anos e não sabia nada sobre Deus. Porque a revelação de Deus é inesgotável, é constante. E Abraão precisava um pouco mais dessa revelação. Eu e você precisamos um pouco mais dessa revelação. Logo mais à noite nós vamos falar sobre raízes profundas. E não vamos falar sobre essa questão de aprofundar nossas raízes, porque o texto lá de Colossenses 2,7 vai falar assim, nossas raízes nele, em Jesus. É como se Jesus fosse uma terra, nossa raiz pregada nele, sugando dele, tirando dele o alimento para a nossa vida. Isso é constante. E isso vai melhorando a gente constantemente, melhorando a nossa condição de fé, nossa condição de humano, cada vez mais. E Abraão precisava passar por essa experiência para isso ser um exemplo para mim e para você. E nós precisamos passar por experiências como essa para sermos exemplos para os outros também. Para nosso próprio deleite, né, de conhecer um pouco mais de Deus e também para anunciar um Deus que é capaz de prover todas as coisas. Né? Prover fé, persistência, coragem, consolo, livramento para o Isaac. Parecia que tudo estava acabado. Isaac pensou, puxa vida, hein? Com 12, estava pensando em tirar a carteira com 18. Nem isso eu consegui. Mas aí Deus foi lá e... Espera aí que eu vou te dar um livramentozinho aqui, Isaac. Porque você faz parte de um propósito muito maior que você nem sabe. Às vezes a gente faz parte... A gente está dentro de um processo que a gente não sabe nem exatamente o que é. A obra de Deus.
A obra de Deus é um processo tão profundo, tão grande. É a restauração de tudo que foi criado. Porque com o pecado entrando no mundo, tudo que foi criado foi destruído pela presença do pecado. É por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, mais uma vez eu cito Romanos 8, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Deus nos chama para sermos co-criadores com Ele do mundo que está caído. Deus nos chama para a regeneração nossa e para nos ajudar, para sermos cooperadores dele na regeneração de todas as demais coisas. Então é uma obra muito mais profunda que a gente pode imaginar. Quando eu prego o evangelho para uma pessoa e essa pessoa vem para o evangelho e aceita Jesus, eu não tenho nem ideia do que realmente a minha vida foi usada para fazer. A dimensão do que aconteceu de fato ali. A gente muitas vezes é treinado, e hoje em dia é muito comum, ser treinado a trazer a pessoa para ser membro da igreja. Porque é chato ver a cadeira vazia. Não vamos encher isso aqui, gente. Mas uma pessoa, por isso Jesus falou que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Uma pessoa transformada pelo evangelho é uma obra muito grande. É um trabalho que somente Deus mesmo pode fazer. Isso só acontece porque o Espírito Santo entra e transforma a pessoa em outra coisa, em outra pessoa, em uma outra geração. É uma mudança muito radical. Então, Deus estava de olho nesse Isaac. Esse menino é o que vai dar sequência. Eu preciso fazer uma obra profunda no coração dele, para que a nação não nasça dele com problema. Eu quero criar uma nação, mas uma nação que não tenha problemas de caráter e problemas de profundidade na fé, de conhecimento a meu respeito. Então, era muito sério o que estava acontecendo ali, né? E é muito sério o que acontece na nossa vida também. Então, Deus proveu recursos para o culto a Ele. Deus proveu solução para o conflito, o dilema do Abraão. Deus confirmou a sua presença e também as suas promessas. E mais do que tudo, Deus proveu o carneiro ou o cordeiro, né? E aqui aponta para Jesus. Aqui aponta para Jesus. O cordeiro ou o carneiro que traz solução para os dilemas da nossa vida. Trouxe solução para o problema do Abraão, trouxe solução para o problema do Isaac. E esse cordeiro é o que João Batista falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Traz solução para os problemas da humanidade. Tudo apontando para Jesus. 3 dias mortos no coração do Pai. Tudo isso apontando para Jesus. E anunciando para mim e para você que o cordeiro foi imolado. E porque ele foi imolado, tem vida para o Isaac. E porque o Cordeiro de Deus foi imolado, tem vida para mim e para você. É essa a mensagem que o texto quer dizer. O Deus de Abraão, é contra o infanticídio. Como nós dissemos, também a mensagem do Abraão falava muito forte às nações. Quando o povo fosse entrar na terra e fosse ver lá as adorações dos deuses pagãos que aceitavam o infanticídio, ou a morte das crianças, em oferenda a ele, o povo de Deus ia falar: a gente não faz isso não. Mas, infelizmente, teve até reis que fizeram. Reis de Israel que pegaram seus próprios filhos e queimaram os seus filhos. Quando fala assim, não passará teus filhos ao fogo. É isso, é quando jogava nos braços de Moloque, né? A divindade Moloque, que era uma estátua de ferro ou de algum outro material lá. Ficava assim e era incandescente. E a criança era jogada lá dentro, morta, em oferenda a esse Deus. Quando Moisés proíbe, não farás isso com os teus filhos. É por causa disso aqui. Deus é contra. Deus não é esse Deus que promove a morte ou que aceita a morte em sua oferenda, em seu sacrifício, em sua adoração, né? A morte humana. O Deus de Abraão sustenta o seu povo. O Deus de Abraão cuida do seu povo. O Deus de Abraão é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então, talvez você esteja vivendo, ou possa vir a viver, alguma situação em que a tua fé é exigida ao máximo. Você está chegando ao limite da exaustão, está chegando mesmo a já vontade de parar, vontade de desistir, não aguento mais. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Não foi exigido de você e nem de mim o que foi exigido de Abraão. Espera mais um pouquinho. Deus é Deus de toda provisão. Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode tirar a água da rocha, como aconteceu. E Deus faz isso para provocar mesmo, porque
povo estava querendo água. Ele poderia fazer uma mina no chão, naturalmente, né? Não, mas ele faz sair da pedra, do lugar mais seco, mais duro, mais difícil. Da pedra sai a água, para mostrar que o poder dele não tem limites. Ele é provedor de qualquer coisa. Queremos carne. Carne caiu do céu. Os bichinhos vêm voando, infartaram tudo, caía lá. O povo comeu carne à vontade. Queremos pão. Deus fez um pão bonito, gostoso. Tão gostoso, o pessoal queria guardar para o dia seguinte, apodrecia tudo. É para hoje. O pão de cada dia nos dá hoje. Então é hoje. Porque Deus é o Deus que provê. E você, na sua história, na sua vida, certamente já provou da provisão de Deus. Certamente, em algum momento, você já viu Deus extrapolando com alguma expectativa sua. Certamente você já viu isso. Por que a gente vai abandonar? Por que a gente vai retroceder? Por que a gente vai duvidar desse Deus? É o mesmo. O mesmo do Abraão, o mesmo do Isaac, do Jacó, do Igor, de todo mundo, da Jussara, Caetano, de todo mundo. É o mesmo Deus. Mesmo Deus. Amém? O que muda é a nossa percepção. O que muda é a nossa disposição de querer fazer prova dele. Porque ele mesmo fala, faça prova de mim. Vem no Pai. Vem no Pai que vocês vão ver. Faça prova de mim. Por mim mesmo eu jurarei. Por mim mesmo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus de toda provisão. E obrigado porque nós já vivemos situações em que não tinha condições nenhuma de ser diferente do que estava diante dos nossos olhos, a menos que houvesse uma intervenção do Senhor. E houve intervenção. Nós te louvamos que isso foi mais um mecanismo, uma forma, ou um momento em que o Senhor se revelou e deu a nós a certeza da Tua presença sobre a nossa vida. Não nos deixe perder isso de vista. Não nos deixe perder essas experiências que já tivemos com o Senhor, da Tua revelação. Não nos deixe perder isso de vista. Porque é isso que está construindo o homem novo que nós precisamos ser a cada dia. Isso que está reconstruindo a nossa natureza em Cristo. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós nesse sentido. No sentido de transformar nossos dilemas em situações didáticas que vão mudar a nossa vida de uma vez para sempre. Certamente, ó Deus, que a experiência do Abraão mudou o coração do Abraão, mudou o coração do Isaac. Uma nação nasceu dessa experiência e nós bebemos dessa experiência que vem fortalecendo a nossa fé dia após dia. Leve-nos em paz para os nossos lares, perdoe os nossos pecados. Nós assim oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Tenham um bom almoço, uma boa tarde e não deixe de dar parabéns para a Jusilane, hoje é aniversário dela. À noite, eu aguardo os irmãos aqui para a gente recepcionar os nossos adolescentes.